Em pé como você está, abra a sua Bíblia no Novo Testamento, no capítulo 5 do livro de Tiago. Deus abençoe os amados. Tiago, epístola do apóstolo Tiago. Tiago, aqui, não era aquele discípulo chamado Tiago, aquele do barquinho, né? Pedro, Tiago e João do barquinho, mas esse Tiago é o próprio irmão do Senhor Jesus, que tornou-se bispo em Jerusalém e que passou a crer no Senhor Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, como Messias, após Jesus ressuscitar. Então ele creu no Senhor, amém? E ele se torna uma grande referência lá no livro de Atos dos Apóstolos. Tem a sua palavra que ela é decisiva para o primeiro concílio da história, o concílio de Jerusalém. Tiago capítulo 5, versículo 13. Vamos ler, que diz assim, verso 13 na versão da NVI. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Alguém que se sente feliz, que cante louvores. Na revista atualizada diz o seguinte: está aflito alguém entre vocês? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Verso 14. Está doente algum de vós? Chame os anciãos da igreja e estes orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. E a súplica de um justo, pode muito na sua atuação. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor, para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Amém? Podemos sentar. Meus amados, a vitória na vida de um cristão, ela está baseada numa das doutrinas da igreja, numa das doutrinas dos apóstolos, que é a doutrina chamada oração. Há muita riqueza. A igreja ensinava muito sobre oração. Aliás, a igreja não apenas ensinava sobre oração, a igreja praticava a oração. Eu digo, é impossível alguém ser cristão e não orar. É impossível alguém dizer-se que é um crente em Cristo Jesus e não ter a sua vida colocada ela em oração. O que nos identifica como cristão não é o carregarmos uma Bíblia. Várias religiões carregam também a Bíblia. Mas a oração, sim, é um fator determinante. E é a oração que vai demonstrar o tamanho e a dimensão da nossa fé. Porque quem não ora é sinal que não tem fé. Se alguém não ora ou não vai dedicar-se a orar, é porque não tem fé na sua vida. Pode ser um cristão nominal, mas o que vai identificar verdadeiramente a fé de uma pessoa é a busca em oração. E Deus tem prazer que nós oramos. Deus tem prazer que nós venhamos orar. Digo também, meus irmãos, que é na oração que nós encontramos alívio. É no momento da oração que nós encontramos paz, alívio para a nossa alma. É na oração que nós encontramos e temos plena paz em Deus. Meus amados, mas nem toda oração que eu faço, eu vou ter resposta. Não é todas as orações que eu fizer serão elas respondidas. Não. Então eu quero falar nesta noite sobre o tema como orar e ter vitórias nas orações. Como orarmos e termos vitórias nas orações. Meus amados, orar é bom, orar é necessário, orar é importante. Há coisas que nós não conseguimos resolver no argumento,
Há coisas que não conseguimos convencer uma pessoa através de argumentos, sejam eles teológicos, bíblicos, enfim, não vamos convencer, mas na oração não tem resistência. As pessoas podem resistir o teu desejo de falar de Jesus para eles, mas eles não vão conseguir resistir à oração, porque quem responde à oração é Deus. Mas às vezes obstáculos existem. Às vezes já começa o obstáculo pela falta de vontade de orar. Aí eu percebo que é um problema espiritual. Há um problema de sorte espiritual maligna que impede que os cristãos venham orar. Eu achei tão lindo e acho tão lindo na história que conta, por exemplo, na Guatemala, uma cidade chamada Almolonga, onde era uma cidade de devassidão, as cadeias eram entupidas, cheias, não tinha lugar para tantos presos. Era uma calamidade, desemprego, prostituição, casamentos sendo destruídos por causa da bebida, enfim, era um lugar assim, uma podridão, era de uma destruição. As igrejas eram poucas e eram pequenas. Porém, um pastor se achou impulsionado a Deus a orar e convidou outros pastores para orar. Aqueles pastores começaram a orar, começaram a interceder. As trevas começaram a recuar. As trevas começaram a perder as suas forças. As igrejas começaram a crescer. As pessoas começaram a converterem-se. Meus amados, Deus começou a curar aquela terra. As cadeias já não tinham mais tanta dificuldade, porque antes as cadeias eram tão lotadas e mandavam os presos para outras cidades. As cadeias começaram a esvaziar. Hoje, a realidade, Almolonga aí vive com as cadeias vazias. A terra começou a ser abençoada por Deus. As produções agrícolas eram de enormes tamanhos, gigantescos tamanhos, e eles começaram a vender, produzir e exportar. Uma cidade de miséria foi para uma cidade abençoada e próspera, por causa da oração. A Coreia do Norte, aliás, a Coreia do Sul, foi transformada pelo poder da oração. Um povo que se pôs a orar e a buscar a Deus. Eu já falei aqui desses testemunhos, meus irmãos. Mas eu entendo, irmãos, que oração respondida fortalece a nossa fé. Amém? Quando você faz uma oração e você recebe a resposta, isso fortalece a tua fé. Oração respondida beneficia também a quem nós oramos, por quem nós oramos. E eu pergunto, você tem orado por alguma causa? Qual é o propósito pela qual você tem ido para a oração? Quais são os objetivos da tua oração? Mas eu quero colocar aqui, meus amados, porque a gente ora, mas às vezes as orações não respondem, não são respondidas. Então eu quero elencar aqui 12 razões, 12 motivos, por que Deus não responde a nossa oração. Por que a nossa oração ela fica lá engavetada? Ela é como aqueles processos jurídicos que estão lá já há 10 anos, há 15 anos, e não vem a resposta nunca. Então não é porque eu orei, então Deus vai responder. E aí eu vou encontrar pela palavra de Deus algumas razões por que Deus não responde. Aliás, não é que Deus não goste de responder. Algumas coisas que Deus resolve não responder. E eu quero trazer isso, irmãos, para a nossa edificação, para que você ore com poder e com autoridade, a resposta de Deus venha sobre você. Amém? Venha sobre a sua casa, venha sobre os nossos apriscos, amém? E venha um tempo gracioso de Deus, um tempo de avivamento, um tempo de nós conquistarmos muitas vidas para o Senhor Jesus, amém? E eu quero trazer então aqui a primeira razão, o primeiro motivo, que as nossas orações elas não são respondidas. Outra vez aqui eu creio que mencionei 6 razões porque as nossas orações não são respondidas. Hoje eu estou acrescentando, e depois eu quero terminar dizendo qual é o tipo de oração que Deus tem prazer de responder. Primeira oração, irmãos, primeiro tipo de oração que Deus não responde, é quando Deus não responde a oração por causa da desobediência. Quando existe desobediência, Deus não vai responder. Deus coloca algo para que a gente faça e nós não fazemos.
Então a gente ora, estamos em desobediência, então Deus não vai responder. Deuteronômio, capítulo 1, verso 26, lá está registrado, diz assim: porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor nosso Deus. Exatamente, Deus diz: vocês não quiseram subir, vocês foram rebeldes ao mandado do Senhor. E foi aqui, meus irmãos, semelhante dentro desse texto, que eu trago aqui uma ilustração, um exemplo, a cidade de Ai, quando os hebreus saíram e derrotaram a grande e poderosa cidade de Jericó, uma cidade forte, poderosa, a mais forte de todo Israel, de todo aquele território da Palestina. De repente eles vão para uma cidade pequena e eles perdem. Uma cidade pequena, uma cidade sem guarnição, uma cidade sem soldados bem capacitados, e eles perdem. A razão deles terem perdido a batalha, a razão deles terem perdido aquela guerra, foi porque a nação estava em pecado, eles estavam em desobediência. Deuteronômio 1:45 que nos diz: tornando, pois, vós e chorando perante o Senhor não ouviu a voz e nem escutou. Está dizendo assim: Deus não respondeu a oração de vocês. A razão, a culpa, é porque eles estavam em desobediência. Meus amados, não adianta chegar desobediente perante o Senhor e dizer: Deus, eu quero isto. Deus, abençoa a minha vida. Como? Se eu estiver em desobediência, a minha oração vai ser apenas um blá 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 diante de Deus. Então, um dos resultados da nossa vida, irmãos, obedecer ao Senhor, sermos cuidadosos para com a sua palavra, e para isso meditar na sua palavra, sim, é de grande importância. Segunda razão é quando acalentamos o pecado no coração. O salmista escreve no Salmo 66, e no verso 18, diz assim: se eu acalentasse o pecado no coração, e ele escreve: o Senhor não me ouviria. Pecado também traduzido aqui em outra versão por vaidade. É algo muito forte, ele está relacionado, ele está interligado à iniquidade. Iniquidade é aquele pecado desejado, é aquele pecado planejado, é o próprio da maldade do coração do homem, do ser humano. Algo que está lá acalentando no coração, produzindo, pensando como vai fazer, como é que vai destruir, como é que vai realizar. Quando vamos acalentando no coração o pecado, e aí a gente fica pensando: Deus, responde a minha oração. Não vai combinar, meus irmãos, porque Deus conhece o nosso coração. Quando o nosso coração está assim, planejando intentos malignos, o Senhor não vai nos ouvir, embora Ele goste de nos ouvir, Ele deseja nos ouvir, mas a nossa oração ela não vai ter o respaldo. Pedir eu posso, mas não quer dizer que eu vou ter a resposta da minha oração. As orações elas se tornam detestáveis quando nós desobedecemos ao Senhor de maneira intencional. Eu escrevo aqui, eu digo aqui, de maneira intencional, porque a pessoa sabe o que está fazendo, ela sabe que vai prejudicar, ela sabe de maneira tão consciente, ok? Mas é diferente quando a pessoa ela está em pecado de maneira inconsciente, ela está fazendo coisas erradas e ela não sabia que estava errado aquilo. Mas o Espírito Santo, que é o nosso companheiro, o nosso amigo, ele vai revelando ao nosso coração e vai sinalizando: isso está errado, você não pode fazer isso. O Espírito Santo, meus irmãos, nós temos que ser sensíveis a ele, ok? E entender. Isaías 59, verso 2 também diz a mesma coisa, que a iniquidade no coração ele impede as nossas orações. É o que nos diz lá: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. É uma das razões. A terceira razão que eu coloco aqui também, quando somos indiferentes à voz de Deus, ao aviso de Deus. Provérbios 1, 28, ao versículo 31 nos diz: então vocês me clamarão, vocês me chamarão. E olha o que o Senhor diz: mas não responderei. Vocês me chamarão, mas eu não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezam o conhecimento e recusam o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu
conselho, fizeram pouco caso da minha advertência, comerão do fruto da conduta e se fartarão das suas próprias maquinações. Meus amados, quando nós desprezamos os avisos de Deus, nós vamos passar por dificuldades. Paulo, apóstolo, ele escreveu a carta aos Tessalonicenses, e ele disse o seguinte: não desprezeis profecias. Como é bom, meus irmãos, quando a gente aprende uma lição. O apóstolo Paulo, ele escreve: não desprezem profecias. É como se eu desse um conselho para alguém: gente, não subam no telhado. Subir no telhado é perigoso, você pode parar no hospital. Eu sofri isto, então não quero que ninguém sofra. O apóstolo Paulo, certa vez, ele recebeu uma profecia. Atos dos Apóstolos menciona que um profeta chamado Ágabo pegou o cinto de Paulo, amarrou seus pés, se amarrou naquele cinto, amarrou suas mãos, e ele disse: assim diz o Senhor, assim farão com o homem, o dono deste cinto. E Paulo disse: olha, seja para morrer, seja para sofrer, eu estou disposto a enfrentar, eu vou lá. O aviso era: lá em Jerusalém vão fazer isso. Ele disse: não, eu vou. Era uma profecia, era uma advertência. Paulo foi. Paulo era uma pessoa muito determinada. Tipo assim, ó, eu vou fazer isso e ninguém me impede. Somente tem um texto lá que Paulo vai dizer: mas o Senhor me impediu. Mas no demais, irmãos, Paulo diz: olha, é assim e assim. Razão até porque Paulo, o apóstolo, ele separa-se de Barnabé, porque ele diz: olha, não dá para levar Marcos conosco. E Barnabé diz: não, vamos levar. Paulo diz: não vamos levar Barnabé com a gente. E Paulo: vamos lá, vamos, não vou levar e não vou, e se separaram. Paulo era muito determinado. Eu não vou usar a palavra teimoso, né, um grande servo de Deus, mas ele era muito determinado na vida. E a profecia veio. Lá em Jerusalém não deu outro. A profecia se cumpriu. Pegaram ele, amarraram ele, ele foi levado dali, né? Fosse um livramento que Deus teve que fazer sobre a vida dele, ele tinha morrido ali. Se não tivesse Deus um propósito na vida dele, ele tinha acabado ali. Porque os judeus juraram de morte, de matá-lo, e que não comeriam nada, não beberiam nada, enquanto não matasse Paulo. E Paulo vai então lá para Cesareia, fica 2 anos preso em Cesareia Marítima, e ele fica preso lá, mas ele deixou a profecia de lado. Depois, mais adiante, passa muito tempo, é que ele vai escrever: não desprezem profecias, porque ele sofreu pelo fato de não ter atentado a uma profecia que está registrado lá no livro de Atos dos Apóstolos. Ok? Então, meus amados, quando a gente é indiferente aos avisos de Deus, pode até pedir, mas está ali. Quer dizer: Deus me livra desses que vão me amarrar lá em Jerusalém. Mas Deus advertiu por intermédio do profeta. E às vezes vem uma palavra de Deus ao nosso coração e não adianta, meus irmãos. Estar debaixo do mau tempo, por estar na desobediência e ser indiferente a um aviso de Deus. A quarta razão, também eu coloco aqui, que dificulta as nossas orações ser respondidas, é quando nós desprezamos a lei de Deus. Provérbios 28, 9, nos diz assim: se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. É o que está na minha Bíblia, é o que está na sua Bíblia, independente da versão que você usa. A Bíblia diz que se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações são detestáveis. Meus amados, podemos aplicar aqui a falta. Que falta faz na vida de um cristão? A paixão para com a palavra de Deus, a meditação da palavra, a leitura da palavra, o crescimento da palavra. Quando nós deixamos de lado, de ouvir, de ler, de meditar a palavra de Deus, as nossas orações, elas não são prazerosas ao ouvido de Deus. Quando o nosso prazer é outro, e não o meditar na palavra de Deus, que gerará para a nossa vida crescimento espiritual, e que vai formar para cada um de nós também forças para vencer os embates do inimigo. A palavra de Deus será para nós um escudo, será para nós uma defesa. E quando nós temos paixão para com a sua palavra, meus amados, a nossa oração, ela será respaldada pelo Senhor nosso Deus.
precisamos ser apaixonados pela palavra, amém? Isso, meus irmãos, vai abrindo caminho para que Deus, da sua infinita misericórdia e bondade, responda às nossas orações. Eu lembro de um pastor, da história de um pastor que ele foi visitar uma irmã, chegando na casa da irmã, e ela diz: ai pastor, que bom que o senhor veio, o senhor vai fazer uma oração, sei que Deus responde a sua oração. Pastor, eu perdi meu óculos, e faz 3 meses que eu não encontro meu óculos. Ah, minha irmã, que dificuldade, como é que a senhora lê a Bíblia sem óculos? Ah não, eu sem óculos eu consigo ler, eu leio, a letra da minha Bíblia é boa, um tamanho bom, eu consigo ler, tranquilo. E quanto tempo faz que a senhora perdeu o seu óculos? Faz 3 meses. Vamos orar, irmã, mas antes de orar, traz a sua Bíblia, nós vamos ler um texto. Aí a irmã traz a Bíblia dela, a Bíblia estava dentro, o óculos estava dentro da Bíblia. 3 meses sem meditar na palavra de Deus. Pegou o homem de Deus lá para curar o problema, né? Gente, precisamos não recusar a palavra de Deus, né? Mas acalentar no nosso coração o prazer da palavra de Deus, porque a gente mostra assim: a Deus, eu quero te ouvir, eu quero te escutar. Interessante, a gente que quer que Deus escute a gente, mas nós não queremos escutá-lo. Nós não queremos ter, digamos, o trabalho, que não é trabalho, é um prazer, de ler a palavra de Deus e meditar na sua palavra, meditar na sua lei. Isto é, meus amados, a nossa vida conforto, é prazer, é alegria, e gera tanta paz e alegria ao nosso coração. Então, quando somos indiferentes à palavra de Deus, ok? É o texto que nós vamos encontrando quando desprezamos a palavra de Deus. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis, ok? Então gastar o nosso tempo, meus amados, é necessário. E não gastarmos o nosso tempo necessário em coisas desnecessárias, amém? Mas utilizarmos o nosso precioso tempo na palavra de Deus. Medita na palavra de Deus, leia a palavra de Deus. Depois que você lê, dobra os seus joelhos e vai orar. Você encontra um caminho, um caminho aberto, um caminho que está aberto para a oração e para a resposta da oração, em nome do Senhor Jesus. Ok? Zacarias 7,3. Quando recusamos ouvir a palavra de Deus, quando eu os chamei, não deram ouvidos. Por isso, quando eles chamarem, também não ouvirei, diz o Senhor. Quando nós recusamos ouvir a palavra de Deus, ouvir a pregação, é tipo assim: não, eu não quero ir no culto, eu quero ficar em casa, eu quero ver o Fantástico, eu quero ver a rodada do campeonato do meu time. Eu fico em casa, eu estou recusando de ouvir a pregação. Eu não quero ouvir a pregação. Eu estou dizendo, eu não quero ouvir aquilo que Deus tem, a palavra que vai ser explicada. Eu não quero ouvir. E aí então, a Bíblia vai nos falar aqui, meus amados, Zacarias, verso 7. Versículo 3, capítulo 7, verso 3. Quando eu os chamei, não deram ouvido. Por isso, quando eles clamarem, quando eles chamarem, também não ouvirei, diz o Senhor. Não é Deus fazendo assim: tu não quer, eu também não vou fazer. Mas uma realidade é, irmãos, a aplicação, quando eu rejeito de ouvir e de escutar a palavra, a pregação, enfim, a mensagem que existe para a nossa vida. A sexta razão, porque também as nossas orações, elas não encontram respaldo para serem respondidas, é quando nós duvidamos da palavra. Você quer ver? Tiago, capítulo 1, versículo 6 ao 7, diz o seguinte: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada, agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá algo do Senhor. Despeça com fé, sem duvidar. Meus amados, quando a gente pede, mas já duvidando, não espere receber. É quando, meus amados, existem pessoas, por exemplo, que têm certeza de que não vão receber. Então ela se coloca lá de joelho, ela ora a Deus, e ela vai buscar a presença de Deus, a ajuda e socorro de Deus, mas ela sabe que Deus não vai atender. Ela está orando sem fé. Ela não está orando tendo fé no coração de que vai ser atendida. Na realidade, ela tem fé. Eu digo assim, é a fé que não vai ser atendida. Você já teve esse tipo de fé? Eu tenho fé que não vou ser atendido. Eu vou orar, mas eu sei que Deus não vai atender. Quantos já oraram assim? Não precisa se expor. Você já orou assim? Eu estou pedindo, mas eu sei que Deus não vai dar.
Eu orei lá pelo fulano lá que está em estado terminal e sei que não vai acontecer. Eu vou orar por orar. Por descargo da consciência, para não dizer que não orou. Né? É tipo assim, pedir uma oração para o pastor. Né? Uma vez eu ouvi de um pastor dizer, olha, irmãos, eu orei uma vez por um caso, uma situação, estava perdido, e eu orei sem fé nenhuma. Eu orei por orar, porque a irmã pediu, a pessoa pediu. Depois passou uns dias, essa irmã veio dar o testemunho que a fulana por quem ela orou, ela mesma tinha sido curada. Nem o pregador tinha fé da oração, da fé que Deus ia realizar. Okay? Deus agiu, irmãos, através da fé daquela pessoa que recebeu a oração. Mas quando você orar, tem certeza, tem convicção. Não importa se é fácil, a situação para resolver é extremamente difícil, porque para Deus não tem nada impossível, amém? Diz para a pessoa que está do seu lado, para o nosso Deus, não tem causa impossível. Agita a outra pessoa que está do outro lado aí, diga para ele, para Deus não existe nada impossível. Amém? Então se você coloca a situação impossível diante de Deus, você vai, pois é, não sei, Deus. E às vezes termina a oração assim, ó. Diz, Senhor, seja conforme a tua vontade. É bíblico, irmãos, nós orar, se for de acordo com a vontade de Deus. Mas quando a gente ora, sem fé no coração, e a gente sabe que Deus não vai atender, Deus, se for da tua vontade, né, Senhor? Não, irmãos, Senhor, estou colocando diante de ti, eu creio que tu é poderoso para fazer. Eu sempre gosto de orar. Eu sempre gosto de orar, irmão, citando a palavra. Dizendo, Deus, tu é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Eu sei que Ele é poderoso. E eu oro. E por que eu oro? Porque eu creio. Eu creio, irmãos, não porque eu confio na minha oração. Eu confio num Deus que atende a nossa oração e atende o nosso clamor. A Bíblia diz que é importante que aquele que se aproxima do Senhor reconheça que Ele é galardoador daqueles que buscam. Só o fato de eu estar orando, eu já estou recebendo a oração, a resposta de oração. Mesmo que a sua oração, você vai ficar ali 15 minutos, 10 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, você vai ficar somente louvando a Deus, agradecendo a Deus, exaltando ao Senhor, agradecendo, você já está sendo abençoado pelo fato de estar na presença do Senhor. Devemos orar, irmãos, com fé que nós vamos receber. Amém? E não fé que nós não vamos ser atendidos. Às vezes tem pessoas com mais facilidade de crer e confiar que eles não vão ser atendidos. Estão orando por descargo. A igreja está numa campanha de oração, eu vou entrar nessa campanha, vai que dá certo. Não, você colocou-se diante de Deus, creia que Ele existe, que Ele é real, que Ele é verdadeiro e Ele é poderoso para pegar a tua causa perdida e mudar a tua história e trazer a resposta. Porque a oração não depende de mim, depende de Deus. Amém? Mas eu tenho que crer que Ele é poderoso. Amém? Eu sei que sou limitado, eu sei que não sou merecedor, mas que Ele é bondoso, Ele é misericordioso, é Ele que justifica. Amém? Então, ora apenas às vezes por se acostumar a orar. E às vezes acontece, a pessoa orou uma vez, não recebeu, orou a segunda, não recebeu, orou a terceira, não recebeu, e aí desiste. Vamos olhar Elias. A Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, um homem igual a todos nós. Mas ele orava, meus irmãos. Eu acho até interessante o seguinte, ele pegou e disse para Acaz, para o rei Acabe, isso aí. Acabei de lembrar que é Acabe. Obrigado, Madre. O rei disse para o rei Acabe, aparelha a tua carruagem aí, porque vai chover. E o rei entra para a carruagem dele, e vamos lá, vamos embora, vai chover, o profeta disse que vai chover. O que o profeta foi fazer, irmão? Foi orar. Deus, manda chuva, Deus. Ele primeiro profetizou, depois que ele foi orar, pedir, Deus, agora honra com a palavra que eu disse, meu Deus. E ele vai orar, ele vai clamar, Deus, derrama a chuva, porque eu não fique envergonhado daquilo que eu falei. Primeiro ele profetiza, depois que ele vai orar. Ele vai buscar. Depois, quando ele pede para a chuva voltar, 3 anos e meio depois, a Bíblia diz que ele ora, e ele pede para o moço dele, olha, vai lá ver como é que está o tempo. O guri vê ele, olha, não tem nada, o céu está limpo. Não tem nada. Ele volta a orar, e ele volta a orar de novo. E aí não acontece nada. Eles mandam para o menino, vai lá olhar, olha, não tem nada. E ele continua a orar. Até que daqui a pouco o moço dele diz, olha, eu vi agora uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas ele creu nessa palavra. Oração, irmãos. A Bíblia diz que Josué orou. Josué orou, meus irmãos.
e o dia esticou. O sol ficou travado lá. Aliás, o sol travado, não a terra que não rodou, enfim. Mas houve resposta. Mudança no tempo, mudança no clima, mudança nos ventos, meus amados. Por quê? Resposta de oração. Nós precisamos aprender, irmãos, a não sofrer, mas diante de Deus levar todo o nosso peso, todo o nosso fardo em oração ao nosso Deus. Às vezes a gente sofre, às vezes a gente anda sobrecarregado, porque não oramos, ou se oramos, oramos sem confiar que realmente Deus vai respaldar e Deus vai atender. E aí Deus nos traz nesta noite a sua palavra para nos equipar com as ferramentas para que oramos e a nossa oração tenha respaldo diante do nosso Deus, ok? Então a incredulidade é algo terrível, porque impede o mover de Deus. Jesus, quando ministrava na sua cidade, a Bíblia menciona, Mateus 13, 58, que Jesus, quando ministrava na sua cidade, não pôde fazer milagre, por causa da incredulidade do povo. Interessante, ele vai a Nazaré e lá ele não consegue fazer muitos milagres, a não ser curar poucos enfermos. Por quê? O poder do Senhor Jesus diminuiu? Não, é que o povo não tinha fé. O povo não acreditava. O povo achava que ele não podia fazer. E aconteceu isso mesmo. Realmente aconteceu. Aquele povo não foi agraciado e abençoado. Então, nosso coração tem que ser e tem que estar sendo um coração dispostos, crendo no Senhor e na sua palavra e nas suas promessas, e saber que aquele que promete é poderoso para cumprir e para trazer através da sua bondade. Amém? Sétima razão, motivo pela qual as nossas orações são impedidas ou não respondidas, pode anotar aí, quando não temos misericórdia dos necessitados. É fácil na oração pensarmos na gente. É fácil pensarmos a nossa vida até projeção profissional. Eu vou estudar isso, vou fazer tal faculdade, vou ganhar bastante dinheiro, eu vou ter uma boa casa, um bom automóvel, né? Vou ter uma esposa bonita, muitos filhos bonitos, né? Vou viver uma vida financeira boa, pensando na gente. Mas a Bíblia menciona, meus irmãos, que quando a gente fecha os olhos para o necessitado, quando nós não estendemos a mão para quem precisa, a nossa oração ela fica travada também. Provérbios 21, 13. Pode anotar aí. Provérbios 21, 13. Diz assim: quando fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não terá resposta. Alguém te pediu uma ajuda e você podia dar. Você podia ser o canal de bênção para abençoar alguém. Aí depois você diz: olha, não dá, eu não posso te ajudar. E você pode. E aí você: Deus, eu preciso da tua ajuda, me socorre, eu preciso que tu faça, me ajude nisso. E aí Deus não responde. E aí depois você diz: olha, sei, a coisa está fraca. Eu orei, eu fiz um jejum, eu fiz um propósito com Deus, e a minha oração não foi respondida. Aí Provérbios vai nos ensinar, no capítulo 21, verso 13, que quando a gente fecha os ouvidos ao clamor do pobre, também nós clamaremos e não teremos resposta. Isso aqui, meus irmãos, não é palavra do pastor Adalto, é palavra de Deus, amém? Está no livro de Provérbios, na Bíblia, na nossa Bíblia está escrito exatamente isso. Nós deixamos de estender a mão e a gente então, a gente quer receber de Deus e a gente não recebe. Talvez isso aqui nos desperte nesta noite, amém? Eu sei que somos uma igreja muito abençoada, muito acolhedora, somos uma igreja abençoada por Deus, amém? E vamos revolucionar essa cidade, as cidades em volta, amém? Mas nós precisamos aprender, irmãos, a nunca tampar o nosso ouvido ao clamor do pobre e do necessitado. Às vezes um próprio irmão nosso que está numa necessidade, mas eu louvo a Deus que essa igreja tem sido cooperadora e temos estendido a mão um para o outro quando necessitamos e quando precisamos. Muitas e muitas ajudas sociais nós temos feito, temos aqui levantado, não vou nem mencionar e nem pedir a tesouraria para dar um relatório sobre isso aqui, mas através da vida nossa, meus irmãos, nós temos abençoado outros. Então, quando nós, de maneira pessoal, de maneira particular, a gente estende a mão a um necessitado, nós estamos abrindo portas para que a nossa oração, ela tenha respaldo. E quando você estende a mão, você se sente feliz, você se sente alegre, você sente uma paz, porque Deus está agindo naquela situação, através da sua vida, que você foi generoso com o necessitado na hora da angústia, na hora da aflição dele. Ninguém pede para ser demitido. Ninguém pede para ser lançado para fora da casa que está pagando aluguel.
Mas às vezes vem uma enfermidade, uma doença, um desemprego, e às vezes a pessoa precisa, e se nós podemos, a gente fecha a mão. Meus amados, é bênção de Deus quando nós estendemos as nossas mãos e há um respaldo para as nossas orações, amém? Oitava razão, porque as nossas orações, elas podem não serem atendidas. Isaías 1,15, preste bem atenção, isso aqui é forte. Diz assim: quando vocês estenderem as mãos em oração, vou ler de novo. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. E aí Deus vai dizer assim, ó, mesmo que vocês multipliquem as orações, não as escutarei. Vocês vão orar, diz o Senhor. Quando vocês estender as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que vocês multipliquem as orações, eu não as escutarei. As mãos de vocês estão cheias de sangue. Como assim, pastor? A Bíblia diz, meus irmãos, que quando as nossas mãos, elas estão cheias de sangue, nós podemos estender as mãos e orar, e a oração não vem. Então a gente vai fazer, vamos orar mais. É aquela situação, não está tendo vitória, irmão, ora mais. Aí não adianta, quando as mãos estão manchadas de sangue. Mas vamos interpretar o texto, o que é ter as mãos manchadas de sangue? Mateus capítulo 6, versículo 15, vai ser explicado pelo Senhor Jesus. Diz o seguinte: se porém não perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Correlato também ao texto 1 João 4,20, diz o seguinte: se alguém afirmar eu amo a Deus e odiar o seu irmão é mentiroso. Mateus 5,21 vai dizer também o seguinte: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não mate, quem matar será julgado, quem matar será julgado. Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão, meu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota, estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Alguém já chamou o seu irmão de idiota? Se chamou, depois você vem correndo aqui para frente. Buscar misericórdia e perdão de Deus. Observe mais o texto. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a tua oferta a Deus, e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixa a sua oferta ali, na frente do altar, e vá logo fazer as pazes com teu irmão. Depois que fez as pazes com o irmão, volte e ofereça a sua oferta a Deus. Se alguém fizer uma acusação contra você e levá-la ao tribunal, entre em acordo com essa pessoa o quanto ainda é tempo, antes de chegarem lá, porque depois de chegarem no tribunal, você será entregue ao juiz. O juiz entregará ao carcereiro e você será jogado na cadeia, e eu afirmo a você que isto é verdade, você não sairá dali enquanto não pagar a multa toda. Meus irmãos, nós manchamos as nossas mãos de sangue quando nós estamos em discórdia com as pessoas, quando nós estamos irado, brabo com alguém, e nós rompemos os elos de amizade, o relacionamento com pessoas, às vezes por motivos fúteis, às vezes por motivos tão banais, e a gente fica com o coração tendo inimizade contra alguém, falando mal daquela pessoa, jogando incêndio, incendiando contra o fulano, contra o beltrano. Na realidade, eu estou com o meu coração em discórdia com alguém. E Isaías 1,15 vai nos dizer: quando vocês estenderem as mãos em oração, eu vou esconder de vocês os meus olhos. E ainda que vocês orem mais ainda, vocês multipliquem a oração, ou seja, eu estou orando uma vez por dia, eu estou orando agora 4 vezes, 5 dias, 15 vezes, 20 vezes por dia, para ver se Deus me atende o clamor. Não adianta, vai fazer as pazes com o teu irmão. Com quem você brigou, vai consertar. Vai haver um relacionamento, vai haver um conserto, então você ora e a resposta vem. É mais simples, é mais fácil do que ficar fazendo calo no joelho, orando, e a resposta nunca vem e nunca chega.
O problema, meus amados, tem que ser tratado na causa. É o problema de inimizade. E a Bíblia diz que o que depender da gente, tem de paz com todos. Amém? A Bíblia também nos diz em Hebreus, capítulo 14 e 12, seguir a paz com e a santificação, sem a qual ninguém, irmãos, ninguém é ninguém. Certo? A explicação para a palavra ninguém é essa, é ninguém verá a Deus. Inimizade, não vai entrar ninguém com inimigos no céu. Aliás, a Bíblia diz o seguinte, que nós temos que orar pelos nossos inimigos. Não precisamos odiar quem nos persegue, abençoar. Jesus pendurado na cruz, sendo crucificado, estando totalmente às suas mãos, doído, sofrido, morrendo pelos nossos pecados, morrendo por ti e por mim, morrendo por todos nós, e ele pega e ele faz uma oração ao Pai, e o que ele diz naquela oração? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E se é a gente, irmãos? Começa a xingar, que praga, gente ruim, que malvado, Deus vai pesar a mão sobre a tua vida, miserável. Deixa, vou te pegar no final, depois do recreio, te pego no final da escola, de saída da escola, aquelas brigas de criança, né? Só, irmãos, que nós crescemos. E essas indiferenças temos que acertar. Temos que viver em paz, amém? E aí você ora e Deus responde. E agora, quando o nosso coração ele está desta maneira pesaroso, a gente ora, multiplica a oração e a resposta não vem. Pois o caminho que Deus nos ensina, meus amados, é o conserto com os nossos irmãos. Amém? Também outra razão que Deus não vai responder a oração, o nono motivo, motivo número 9, quando oramos com motivos de forma egoísta. Tiago capítulo 4, versículo 3. Pode anotar aí. Quando nós oramos com motivo de forma egoísta, com um egoísmo no coração. De forma egoísta. Tiago 4,3 nos diz, quando pedem, não recebe. Pedem, ou seja, oram e não recebe, pois pede por motivo errado, para gastar com seus prazeres, ou seja, pensando em mim. Eu estou pensando na minha vida, eu não estou pensando nos outros. E eu já falei para vocês, e vocês vão ver sempre vendo pregando sobre isso, meus amados. Jesus sempre ensinou-nos a oração do Pai e do pão nosso. Nunca é o pão meu, o Pai meu, perdoa o meu pecado, é os nossos, é sempre no plural. Essa é a oração do Senhor Jesus. Jesus não orava por ele orava pelos seus discípulos. Ele orava pelaquela multidão. Então a oração não é eu olhar para mim, para a minha necessidade, o meu prazer, a minha vontade. Ok? Exceto que Deus abençoe nesse trabalho que eu vou fazer, porque eu quero ajudar, eu quero socorrer muita gente. Tipo assim, Deus, me ajuda que eu possa ser um médico, me ajuda que eu possa passar na faculdade, certo? Eu passar nesse culto da medicina na URGS aí, Senhor, porque se eu quero poder ajudar tanta gente que está nesses hospitais, filas e mais filas, e eu quero trabalhar de graça, eu quero ir para um trabalho missionário e doar a minha vida para o trabalho missionário. Irmãos, como é que Deus não vai estar atendendo uma oração que eu não estou fazendo, querendo projeção, eu querendo apenas para ganhar bastante, ganhar muito, e não pensando nos outros. Também quando pedimos mal, 10ª razão porque Deus não responde, quando nós pedimos mal, diz o texto, quando pedem e não recebem, pois pede por motivos errados para gastar nos seus prazeres. É o mesmo texto de Tiago, capítulo 4, versículo 13. Quando pedimos mal. E o que seria pedir mal? O próprio texto vai revelar, irmãos, é quando a nossa motivação é esbanjar. É quando a intenção é tão somente o prazer e não a edificação. Aí eu pergunto, qual é a motivação que nos leva para orar? Qual é a motivação que nos leva para orar? Qual é a razão, o motivo pela qual a gente vai orar? Não, eu vou orar porque eu estou precisando. É diferente quando eu vou orar, porque tem muitas famílias precisando. Os meus vizinhos estão precisando. O líder do meu aprisco está precisando. Meu anfitrião precisa também que Deus faça uma grande obra lá. Estou orando por eles. Meus amados, é tão precioso, ok? Quando nós não estamos para pedir a nosso benefício apenas, ok? Nós temos tido a percepção de qual é a vontade de Deus quando nós oramos. E indo já para o final, quando oramos também, irmãos, e não recebemos a oração, quando usamos vãs repetições. Mateus capítulo 6, verso 7, nos diz, e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos,
porque eles pensam que o muito falar serão ouvidos. Não adianta fazer como os pagãos, os mantras, e ficam repetindo aquelas expressões, aqueles mantras, e repetem a mesma palavra, porque eles pensam que tempo é razão para Deus responder. Não, irmãos, não é fator tempo. Eu oro 7 horas, então Deus vai responder porque eu oro muito. Não, eu vejo pequenas orações feitas e grandes resultados. A oração que Jesus faz em Betânia, num cemitério, ele chega na frente do sepulcro de Lázaro, e ele faz uma oração gigante, quilométrica, extensa. Não, curta. E ele disse: graças eu te dou, ó Pai, porque sempre me ouves. Uma oração curta, pequena. Depois que ele ora a Deus, agradecendo, então ele dá o brado, diz: ô Lázaro, sai para fora, e pronto. Os discípulos que vão para o templo para orar, Pedro e João, encontram lá um paralítico. A oração deles: olha, ouro e prata não temos, mas em nome de Jesus Cristo Nazareno, nós te ordenamos, te levanta e anda. Pronto, o cara saltou e saiu andando, uma oração curta, mas cheia de autoridade. Por quê? Elas estabelecem, meus amados, esses princípios que são de edificação para termos orações poderosas diante de Deus, para revolucionar aonde nós estamos, ok? Então, usando mantras, orações mecânicas, aquelas rezas decoradas, né? Papagaio também pode orar, mas ele não tem entendimento nenhum. Ele pode até você ensinar o papagaio a orar, mas ele não sabe nem o que está orando. Então não é pelo muito falar, não é por muito repetir que a minha oração vai ser respondida, ok? E a última razão, porque as nossas orações podem não estar sendo respondidas, e eu trago 2 aplicações aqui. Dentro do casamento e fora do casamento, aqueles que não são casados, são filhos, por exemplo. Quando não existe honra no casamento. 1 Pedro 3,7 diz o seguinte: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas esposas, tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coordeira do dom, da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. De forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Aos solteiros, eu colocaria a aplicação seguinte: saber honrar pai e mãe. Honra pai e mãe, a Bíblia diz o seguinte: para que te vá bem. Ok? Então, meus amados, como e quando Deus responde às nossas orações? E eu quero, então, indo para o final, dizer 2 Crônicas 7,14, que nos dá a receita perfeita para a resposta das nossas orações. Que nos diz: este meu povo que se chama pelo meu nome, primeiro, se humilhar. E a gente lembra do fariseu e do publicano. O publicano se humilhava diante de Deus, ele dizia: eu não sou digno, eu não sou merecedor, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que ele foi atendido. Já o fariseu, que era um religioso, não teve a sua oração respondida. Um se humilhou e outro se orgulhou diante do momento da oração. A Bíblia diz: e orar, ok? E buscar a Deus. E eu coloco aquela aplicação: qual é o tempo e quanto tempo faz, certo? Que a gente não tem aquele tempo a sós com Deus. Eu sei, meus amados, que a gente pode estar orando, dirigindo, lavando a louça, varrendo a casa, esfregando o chão, limpando, fazendo os trabalhos lá na empresa, mas aquele tempo a sós com Deus, só eu e Deus. Eu não quero ser interrompido naquele momento, aquele momento de quietude diante de Deus, eu e Deus, e mais ninguém. Ok? E diz também: e me buscar a minha face, e depois a complementação, e se converter dos seus maus caminhos. Aqui vem a resposta: então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. E o versículo 15 vai ainda complementar mais ainda, dizendo: agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração desse lugar. Ok? E trazendo outro texto também, para que a nossa oração tenha respaldo diante de Deus. Ore sempre na autoridade e no poder do nome de Jesus. Jesus disse: se alguém pedir alguma coisa em meu nome, eu o farei. João 14,14. João 16, 23 e 24 diz o seguinte: na verdade, vos digo, tudo que pedirdes ao meu Pai em meu nome, eu vou-lo há de dar.
Até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. E aqui vai se cumprir exatamente lá em Atos capítulo 3, quando Pedro e João dizem para o paralítico: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, te levanta e anda. Foi no nome do Senhor Jesus. Meus amados, ore. Ore também com sabedoria. Se nós analisarmos a oração de alguns personagens no Antigo Testamento, que as suas orações foram respondidas. E vamos usar o exemplo de Ana. Ana orou e Deus respondeu. Qual é o contexto? Qual é o exemplo da oração de Ana? Observe a oração de Ana. Ela disse o seguinte: Senhor, se tu me deres um filho, eu darei para ti esse filho. Ela faz uma oração, meus amados, sincronizada com a vontade e o querer de Deus, e até, não considere como uma heresia o que eu vou dizer. Deus não tem necessidade. Porém, Deus queria fazer algo em Israel. Deus queria mudar a estrutura religiosa de Israel. Deus queria substituir o sacerdócio de Israel. Porque o sacerdócio que tinha em Israel estava em pecado, estava em desobediência. Não era o pecado de Eli, ele não tinha um pecado moral, mas ele deixava os seus filhos fazer o que quisesse. E Deus estava abominando, e Deus advertiu. E Eli continuou com aquela maneira errada de conduzir a sua casa. E Deus disse: olha, eu vou trocar, eu vou levantar outro. De repente chega uma mulher ali e diz: Deus, eu vou te dar esse filho, para te servir durante toda a vida dele. E Deus diz: opa, ela está oferecendo, eu quero, negócio fechado. Negócio fechado. Estou precisando de alguém assim, que seja consagrado para mim. Meus amados, a oração de Ana era uma necessidade dela, mas era algo que Deus queria fazer e Deus queria usar para Israel. Juntou exatamente uma solução que Deus encontrou do coração de uma mulher aflita. E eu digo, meus amados, que Deus respondeu a oração de Ana, porque a oração de Ana estava sincronizada àquilo que Deus queria fazer. O que Deus quer fazer que você pode ser útil? O que a sua vida pode ser útil no reino? E que você vai se colocar à disposição, e que a tua oração vai ser uma resposta para o mundo e para uma necessidade do Evangelho. Coloca diante de Deus. Não adianta você dizer: Deus, eu quero aumento, Senhor, abençoe-me, aumento. Para quê? Senhor, eu quero aumentar a velocidade da minha internet, eu quero alugar mais canais da minha Sky, da minha TV a cabo. É para isso que tu quer aumento? Deus, aumenta lá, Senhor, eu quero ajudar aquele irmão que está lá, desesperado em cima da cama, não tem mais saída, está vegetando. Eu quero sustentar aquela família com salário mínimo para o resto da vida. Pensa na mente de Deus, irmãos. Como Deus quer responder a tua oração? Eu tenho certeza que Deus vai revolucionar as nossas orações a partir de hoje, a partir do entendimento da sua palavra. Amém? Deus quer, irmãos, que nós venhamos orar, que nós venhamos buscar, mas que nós venhamos buscar com sabedoria. E eu trago também a oração de Moisés. Moisés fez uma oração e Deus respondeu. Deus disse para Moisés: Moisés, esse povo é muito rebelde. Eu vou acabar com esse povo, eu vou destruir com esse povo. Vou acabar com eles. E a partir de ti eu vou fazer uma nova geração. Moisés disse: não, meu Deus. Senhor, eu te peço. Não risca o meu nome, Senhor. Risca o meu nome do livro. Mas não faz isso. Porque, meu Deus, vão dizer que tu não teve poder, não teve força para sustentar esse povo que tu tirou do Egito. Moisés, irmãos, ele fez uma oração pensando no coração de Deus, na reputação de Deus, no caráter de Deus. Pensando no próprio Deus. A oração de Moisés era esta. Era o cuidado para com o nosso Deus. E a nossa oração, irmãos, ela precisa ter esse sentido. Tanto como a ligação da oração de Ana, quanto a oração de Moisés. E Deus atendeu, tanto a um quanto a outro. Que a nossa oração seja ela poderosa em Deus. Amém? Então ore procurando o que agrada ao Senhor. Nós vamos orar a Deus. Amém? E vamos buscar o Senhor. E que nesta noite o Senhor nosso Deus retire todos os empecilhos das nossas orações. Amém? Que seja esse momento também para nós colocarmos o nosso coração diante de Deus. Vamos ficar em pé. E vamos orar, meus amados. Vamos orar mais. Vamos buscar o nosso Deus com valor, com intensidade, com dedicação, com empenho. Vamos buscar a ajuda em Deus e o socorro que o nosso Deus pode nos dar.
e Ele tem. O nosso Deus, irmãos, não tem prazer de reter as respostas das nossas orações. O nosso Deus tem prazer de responder as nossas orações, de atender a nosso clamor, de atender a nossa angústia. Deus sempre vai, irmãos, atender quando o nosso coração estiver compungido e quebrantado. Ele diz que sacrifícios e ofertas não aceitastes, mas o que me pediste foi um coração quebrantado, um coração contrito. A Bíblia diz que o Senhor não negará, e o Senhor não nega a resposta da oração, quando o nosso coração se quebranta diante dEle. Amém?